Então, boa noite a todos. Sejamos bem-vindos à palestra da sexta. Hoje, o nosso palestrante é o nosso irmão Pedro. A leitura de harmonização é do livro Vinha de Luz, o necessário. Mais uma coisa só é necessária. Foi Jesus que falou, está em Lucas, capítulo 10, versículo 42. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair o caráter de lição, porque a morte descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os funcionários da elevação. Amealharás em uma fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que a região da vida conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em torno de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores concorrerão inúteis. Exaltarás o direito com verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, deverou o mestre, em sua lição Marta, cooperadora, dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, assim como compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando, segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão, a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual, sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Deixa eu terminar aqui de compartilhar. Vamos nos concentrar. Pedir a Jesus que possamos compreender o que aqui foi dito pelo nosso irmão Pedro, que ele possa ser auxiliado em suas palavras. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Já, seu Pedro, é com o senhor agora. Boa noite a todos, meus irmãos queridos, aí desse centro espírita muito legal. Ah, que convite bom, quando eu recebo fico muito feliz. E aí hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, aliás, todos os assuntos são importantes, mas esse vem do livro Jesus no Lar, a lição da semente. E nós vamos começar fazendo aqui do livro de Caiban Schuster. Ele vai dizer para nós o seguinte: de maneira que a semente é a palavra de Deus, a lei do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral, inclusive os profetas, e se resume no ditame cristão: adorar a Deus, faze o bem até aos teus próprios inimigos. A palavra de Deus, a semente, é uma só, quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E esse ponto é muito importante, porque a gente vê que, no dizer, as palavras que são ditas aqui agora, tem assim uma conotação muito especial, quando ele diz, quando o homem se achou em condições de recebê-lo, ou seja, desde o início nós começamos a receber essas instruções para quando aqui aportarmos, mesmo que estivéssemos ainda no início, ou seja, lá naquele momento em que começamos a conviver na Terra, né? E então
naquele momento, a gente já podia receber essas informações. Ainda não satisfatoriamente como é hoje. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deriva esse fato da variedade, da desigualdade dos espíritos que existem na Terra. Bom, aí também tem um ponto que é muito importante. Qual é essa desigualdade, né? São espíritos, uns mais antigos, outros mais novos, outros bem novinhos ainda, né? Então, existe isso na Terra, né? Que ele diz assim para nós, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade e à liberdade, à fraternidade, outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. Quer dizer que tudo isso que ele está informando aqui, nós temos em nós tudo isso ainda, né? O egoísmo, o orgulho, apegados aos bens terrenos, nós ainda somos muito apegados aos bens terrenos. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. Beira do caminho, pedregal, espinho, terra boa. Bom, quando chega na terra boa, nós vamos iniciar, então, a nossa fala de hoje com a ajuda do livro Jesus no Lar, que nós vamos passar agora, vamos dizer para nós hoje, agora, que nós estamos lá em Cafarnaum, a noite estrelada, o céu, o vento soprando, e vamos ouvir agora a fala de Jesus, quando disse para os ouvintes lá. E a perplexidade dos ouvintes falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana, para onde se voltem os nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. Olha só, nesse primeiro momento, nós vamos ver qual dificuldades são os nossos momentos da vida, não é? Hoje, será que nós ainda estamos vendo essa guerra? É evidente, mas é uma guerra que é exatamente a guerra que nós encontramos. Qual será essa guerra? É aquela das armas, da violência, de tudo isso? Também. Nós vemos muitos países, deve ter uns 5 ou 7, por aí, em guerras, né? E digamos assim, a mais violenta hoje é a guerra da Rússia com a Ucrânia, não é isso? Mas vejam, se nós estamos falando de guerra, como é que nós estamos em nossos lares, no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Como é que nós estamos? Será que a guerra só é lá ou a guerra está aqui em nós ainda, né? Nesses movimentos todos da nossa própria vida? Como será que está isso aí? Será que nós já resolvemos essas questões na profundidade do ser que somos, né? Porque nós continuamos ainda guerreando nos nossos lares, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e aí nós nos incomodamos, nos importamos com a guerra que está lá, naquele país longínquo daqui do nosso, mas está lá a guerra, estão se matando, irmão contra irmão, morrendo todos os dias, milhares de seres. Aí nós vemos a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. Quer dizer, estamos fora de tudo isso? Ainda não. A incompreensão ainda é muito grande, a injustiça e o sofrimento. Vimos agora grandes momentos que nós tivemos aí em Minas Gerais, por exemplo. A chuva caiu, aí vem o sofrimento. Por quê? Porque os que deveriam, ou nós estamos no mesmo barco, para fazer uma comparação agora com aqueles que nos governam. Será que os nossos governantes já não poderiam ter,
Desculpe eu colocar um pouquinho aqui, mas ele está dentro do tema que nós estamos levando. A incompreensão, a injustiça e o sofrimento dessas pessoas em não fazerem as suas moradias embaixo de terra que pode cair, que pode, enfim, né? E aí vem o sofrimento. Aí vamos agora passar para o templo. Aqui toda é a fala de Jesus lá em Cafarnaum, na casa de Pedro. No templo, que é o lar do Senhor, comparece o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Bom, quando a gente está no templo, que é o templo de Deus, que é o lar do Senhor, nós comparecemos, mas ainda estamos orgulhosos, porque temos alguma coisa a mais do que aquele que está ao nosso lado. Nós ainda temos a vaidade, né? E aí, quando nós estamos abaixo dessa linha, né, de ser um pouco mais, um pouco menos, na riqueza, ou naqueles momentos mais, nós ficamos na pobreza. Aí vem o ódio e a revolta nossa contra aqueles. Mas nós estamos no templo de Deus, como é que nós vamos ficar dessa maneira? Então, nós ainda somos assim, e estamos mostrando para todos nós o quanto nós ainda somos assim. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Vejam só, ainda estou com a fala de Jesus aqui para nós. Nem sempre é possível trazer o coração puro. Lembrando agora, e quando fores colocar a tua oferenda, e que lembrares que tens alguma coisa contra o teu irmão ou ele contra ti, deixa tudo lá. Vai primeiro ter com teu irmão. Quando tiveres com teu irmão, resolveres a questão e volta para fazer a tua oferenda. Olha só, aqui bate direitinho nessa passagem do Evangelho. Coração puro e limpo para chegarmos ao templo onde está o Senhor, né? Como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Ele se refere aqui muito à semente que nós ainda não conseguimos plantar na terra fértil. Ainda estamos derramando por todos os cantos. São os nossos deveres que nós ainda não conseguimos cumprir com eles. E então nós ficamos aí, na retórica, todo mundo ali, uns contra os outros, e assim vamos levando para ver se um dia a gente acaba com tudo isso. Mas vamos ouvir mais o que Jesus fala para nós. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. É assim como a semente minúscula do trigo, né? Nós conhecemos várias sementes aqui, né? Conhecemos várias sementes. Mas, vejam só, quando o semeador saiu a semear, e quando nós fazemos uma plantação, vamos falar da plantação aí da nossa cidade, do interior nosso, do nosso Amazonas, nós ainda estamos atrasados na agricultura. Parece que nós não plantamos coisíssima nenhuma. Mas quando vamos plantar, o que é que fazemos primeiro? Preparamos o terreno, não é isso? Preparamos o terreno para que a gente possa semear. E aí dessa semeadura vem o fruto, né? Aquele trabalho que a gente faz no interior, que é muito puxado, mas é isso que faz com que a gente consiga fazer alguma coisa para que essa semente dê bons frutos. Seria diferente quando passamos para o lado espiritual? Essa preparação nossa para poder a gente conseguir colocar essa semente no lugar correto, essa semente para que a gente possa sentir de perto, olhar e ver na lavoura do nosso coração o bem chegando para todos nós, as coisas boas acontecendo para todos nós.
seria muito importante que nós prestássemos muito bem atenção nessa passagem belíssima do Evangelho, quando o semeador saiu a semear, né? Quem é o semeador hoje? Somos todos nós, né? Somos todos nós. Agora, como é que estamos preparando esse terreno para receber essa semente? Essa é uma das reflexões que nós vamos deixar para todos nós refletirmos um pouco mais, para que a gente possa ver o quanto isso é fundamental e importante para todos nós, né? Então, é quase imperceptível, lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Vejam, mesmo assim, devido a esses detritos e o peso da lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Quer dizer isso para nós? Quer dizer que mesmo com essas dificuldades nossas todas que nós ainda temos, a gente consegue fazer com que aquela semente nasça. E se ela nascer, ela passou por todos esses pormenores e pormaiores para poder chegar a nascer. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos cuidar dessa semente, dessa plantinha que acabou de nascer, para que ela não seja devorada pelos que buscam realmente apagar de vez a nossa forma de agir, né? E aí Jesus fala para nós o seguinte: vigiai e orai para não cair em tentação. Será que nós vamos dar conta dessa semeadura que acabamos de fazer? Eis a questão. Hoje, o nosso falar de hoje vai ser assim, com um monte de interrogações, para que a gente possa voltar para casa na noite de hoje e começar a pensar: como estou conduzindo a minha própria vida? Como é que eu estou fazendo para melhorar a minha vida? Embora eu esteja plantando essa sementezinha e ela possa ter nascida, mas quando ela nasce, será que eu estou cuidando plenamente dela para que ela possa crescer, florescer e dar frutos? Será que eu estou fazendo isso? Então, meus irmãos queridos, hoje a gente vai fazer essa fala exatamente deixando todas essas interrogações para que a gente possa olhar um pouco mais para nós mesmos. Esse olhar que eu tenho que fazer, que eu tenho que colocar para mim mesmo, para que eu possa realmente dar conta da responsabilidade que eu tenho com mim mesmo, com a minha própria vida. E aí eu pergunto: como é que eu estou levando a minha vida? Será que eu estou conduzindo-a de maneira equilibrada, de maneira em que eu possa ver realmente e sentir de perto, para que não haja esses espinheiros, para que não haja esses lamaçais e serpentes que nos rodeiam, né? Porque se nós pararmos um pouquinho para refletir, todas as mudanças que estamos começando a fazer em nós, tem sempre aqueles que vão dizer que isso não vai dar certo, que não pode ser. Vocês já ouviram alguém falar para outro alguém dizer assim: mas olha como Pedro está mudando. Quem era ele? E hoje está aí querendo já ser um anjo. Ao invés de dizer graças a Deus que o Pedro está fazendo as mudanças necessárias nele, para que ele possa ser um homem de boa fé, de bons comportamentos e tudo mais. Mas não, joga logo a pedra. E agora quer ser santo, né? Já ouviram falar muito nisso, né? Nós já ouvimos falar muito nisso. E às vezes
Sabe de onde veio essa fala? De alguém que está bem próximo da gente, de alguém que bate forte no nosso coração, a gente ouve isso, né? Mas vamos lá. Continuando com a fala de Jesus, atravessa o chão escuro, isso falando da semente. Atravessa o chão escuro, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de produzir a luz de cima é dominante. Então, vejam, quando nós estamos fazendo todas essas mudanças em nós, nós vamos fazendo esse terreno ser fertilizante, colocar o fertilizante neste terreno, para que a gente possa realmente fazer a semeadura necessária para buscarmos fazer com que essa planta nasça, cresça e dê bons frutos, não é? Então, desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no seu próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Olha só, essa fala realmente Jesus traz para nós muitas interrogações para que a gente possa ver. Por exemplo, eu agora já estou com a plantação razoável. Será que eu vou dar conta dela? Será que eu não vou cair de novo no mesmo lamaçal? Será que eu vou dominá-la? Então, meus irmãos queridos, ela atravessa o chão escuro, embora dele retire em grande parte o próprio alimento. Seu impulso de produzir a luz acima é dominante. Quando nós dominamos tudo isso aí e conseguimos levantar a fronte, equilibrar-se e continuar nessa sede de fazer as mudanças necessárias em nós, aí sim, aí nós estamos fazendo realmente a vontade de Deus, que quer que façamos o bem. E o bem começa onde? O bem começa em mim. Quando posso fazer o bem comigo mesmo, farei também com outro que está ao meu redor, se assim o quiser, né? Então, continuando, desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no seu próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Então, olha só, faça sol, faça chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar. Será que é isso que nós estamos fazendo, meus irmãos queridos? Será que é isso quando vem uma chuva e diz, hoje eu não vou para o centro espírita, está chovendo. Aí quando o sol, hoje eu não vou porque o sol está tão quente. Hoje eu não vou fazer nada porque hoje... Aí começamos uma retórica de dizer, eu não posso trabalhar, eu não posso nem fazer coisíssima nenhuma, né? E aí nós paramos com a nossa grande tarefa de transformações ou de mudanças, né? E quando nós paramos, sim, como os corações que são os nossos adversários de ontem, de antes de ontem, de outros tempos, ficam felizes, se é que eles podem ser felizes, com a nossa parada. Paramos, deixamos tudo de lado e continuamos a nossa vida comum, indo para o trabalho todos os dias, tal, e depois a gente para, não reflete mais sobre as mudanças que estamos fazendo, e aí não tem como a gente continuar a subir, frutificar para o bem de todos. Não temos mais tempo. Então, o aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente do trigo, né? Observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Olha só, que lindo essa passagem, essa fala de Jesus aqui para nós, né? O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente do trigo?
Observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Seria bom que nós tomássemos essa fala de Jesus como assim, como uma injeção de ânimo para todos nós, para que não parássemos, continuássemos a buscar realmente, desculpem, a buscar realmente um caminho melhor que nos dê condições de ajudar aqueles que estão passando por dificuldades maiores do que as nossas. Então, vejam, ele diz que a felicidade do avivamento interior ocorre a semente do trigo, que é pequenininha a semente do trigo, mas ela, olha como serve essa semente. Agora há pouco, eu vou contar um negócio para vocês que aconteceu comigo. Olha só, é na nossa boca que estão os dentes, né? E eu tive que fazer um tratamento dentário e, de repente, a profissional disse para mim, olha, esse dente ele ainda está bom, só que nós vamos fazer agora um tratamento de canal nele para poder ele ficar legal. É, um dente. Tá bom, vamos fazer. Ela abriu, tal, colocou o remédio, né, no dente, tal, foi embora para casa. Estava no almoço, já em um dia ou 2 dias depois, e de repente eu senti que quebrou alguma coisa na minha boca. Eu fui ver, era o bendito dente que tinha quebrado no meio. Aí eu corri para o dentista, cheguei lá com a médica, ela disse, isso aí agora não tem que fazer uma extração. Tudo bem, extraiu, tudo bem. Eu voltei para casa com curativos e tal, que ela deu ponto e tudo mais. Naquele momento, aquele dente parece que nem tinha saído dali. Os dias passaram e eu comecei a ver a falta que me fazia aquele dente. Olha só, é tão importante tudo que nós temos em nós. E aquele dente me fazia tanta falta que eu não conseguia mais nem mastigar. Mastigar ia direto naquele lugar, naquele dente. Meu Deus! E olha que eu estou passando essas dificuldades ainda hoje, porque ainda não consegui fazer o tratamento necessário. Então, você vê, as necessidades que nós temos, se nós pararmos um pouquinho para refletir sobre elas, porque vejam, o que é que nós temos que fazer mesmo? Nós temos que buscar conhecer a nós mesmos, temos que saber quem somos, das nossas possibilidades, das nossas qualidades, o que eu tenho de defeito em minha vida, no meu caminhar. Eu não conheço. Quantos de nós não conhecemos coisíssima nenhuma a nosso respeito? Aí nós vamos, por exemplo, pleitear um emprego, né? Aí a pessoa diz assim, olha, o teu currículo está muito bom, então agora vamos conversar um pouquinho. Aí inicia a conversa, no final a pessoa diz assim para a gente, agora fale um pouquinho de você. Meu Deus, como eu não sei quem eu sou, como eu não conheço a mim mesmo, eu vou ter uma dificuldade enorme de escrever ou de falar alguma coisa a meu respeito. E isso acontece deveras, muitas vezes, com muitas pessoas. Mas se ela pedisse assim, você conhece o fulano? Te conheço. Você pode falar um pouquinho a respeito dele? Aí eu falava pelos cotovelos, né? Mas de mim mesmo, eu nem sei quem eu sou, mas sei quem é o fulano, o ciclano e o beltrano. Já pensou um negócio desse? Já paramos para refletir um pouquinho sobre isso? Vamos parar, meus irmãos. Eu disse que hoje nós íamos deixar um monte de interrogações para que a gente pudesse parar e refletir um pouco mais sobre como estamos conduzindo a nossa própria vida. No primeiro momento, eu preciso saber quem eu sou.
Veja, outro exemplo que eu vou dar agora também a respeito de mim. Eu preciso, ao conhecer-me a mim mesmo, eu tenho que buscar a realidade, a minha realidade que está bem aqui atrás de mim. E quando eu olho para ela, eu tomo um susto. Eu olho e, meu Deus, saio correndo com medo da minha própria realidade. Mas eu tenho que trazê-la para frente, para que eu possa olhar de frente de perfil a minha realidade. E quando é que isso vai acontecer? Porque eu tenho até medo. E quando uma pessoa fala alguma coisa que me fere por dentro, o que é que eu faço? Aliás, que eu ouço alguém falar a meu respeito, eu sou capaz de ir lá torcer o pescoço daquele e dizer para ele que eu não sou nada daquilo que ele falou. Mas, se eu parar um pouquinho para refletir, eu vou dizer, puxa vida, aquele fulano tem coragem de falar tudo isso a meu respeito, aí eu olho para mim e vejo o que eu não tenho coragem nem de olhar. Vocês já viram isso? Então eu preciso saber da minha realidade para poder viver a vida. A vida é tão bela de ser vivida e quem tem que descobrir o belo da minha vida sou eu mesmo. Sou eu, é cada um de nós, é individual, é intransferível, né? Então eu pegaria esse fulano e diria para ele o seguinte, meu irmão, muito obrigado pelo que você falou de mim, porque tudo isso doeu dentro de mim. Então preciso trabalhar isso dentro de mim para poder ou não, um dia, quando tiver resolvido as minhas questões, alguém vai falar, eu não vou mais, nem não tem nada a ver comigo mais. E isso é que nós temos que fazer, é isso que nós temos que fazer. Então, vamos continuar aqui na fala de Jesus. Ele diz para nós o seguinte: age constantemente na esfera que se fez peregrino, em favor do bem geral. Então, vejam, o peregrino é aquele que saiu também a caminhar, a buscar aqueles que estão passando por dificuldades, né? É um desafio enorme, que a gente faz isso no Evangelho no Lar, né? A gente busca aqueles corações, aqueles lares que estão passando por desafios muito maiores do que os nossos, e a gente já tem hoje, tem condições de um lar desse, levar os ensinamentos do Cristo e sair de lá com a convicção de que aqueles corações estão realmente tratando-se para que possam caminhar mais equilibradamente. Mas tem também aqueles que ouviram, fizeram ouvido de mercador e continuam na mesmice, né? Então, vejam, tudo isso dá conta de que a gente precisa fazer alguma coisa. Essa alguma coisa é feita para nós mesmos, né? Então, não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe o objeto imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora ardente lhe torturasse o coração. Vejam, esses reencontros com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objeto imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Quer dizer, a gente começa a sentir de perto o sofrimento daquele que está ao nosso redor, daquele que está à nossa vista, porque agora nós temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Está tão claro para nós. Quando a gente começa a ver o sofrimento daqueles, que aí o coração fica às mil, né? E aí, sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recusa para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel, né? Então, a gente está falando isso hoje
dito por Jesus na sua fala lá em Cafarnaum, ainda estamos nela. Mas, assim, o que é que nós trazemos para nós? Quais são os benefícios reais que trazemos para nós nessa lição tão venturosa que nós estamos hoje trazendo para todos nós? O que é que mexe com a nossa consciência? O que é que dá para a gente sentir quando vê alguém passando por dificuldades e que nós temos condições de fazer alguma coisa, né? Então, como eu disse e repito, vou repetir isso muitas vezes, hoje a nossa fala tem muitas interrogações, né? A visão do Pai é a preocupação obcecante que ele vibra na alma do filho saudoso. Então, veja, aí o mestre silenciou por momentos e concluiu. Depois nós vamos ver a fala do mestre concluindo esse recado tão importante para todos nós. E aqui eu vi no livro Jesus no Lar um motivo maior para que a gente possa continuar fazendo essas visitas fraternas em lares onde a gente sente a necessidade de ver aqueles corações. Olhe, meus irmãos, eu já passei por lares, logo no início, quando nós começamos esse Evangelho no Lar, lá na comunidade de Santa Etelvina, nós saímos uma manhã de sábado, aliás, era quarta-feira, nesse tempo, hoje é sábado, e nessa época a gente fazia na quarta-feira, e o nosso coordenador disse hoje que nós vamos na casa fulana de tal, assim, então tudo mais, deu as coordenadas. Quando lá chegamos, tinha chovido, e aliás, tinha chovido muito, e aquela área estava toda inundada, estava toda alagada mesmo. Eu não sei se lembro ali no Passarinho, aquela pista que passa ali, que vai para Santa Etelvina e que vai também para Itacoatiara, para Boa Vista, aquele negócio todo. Ali tem o Igarapé do Passarinho. E teve um tempo que ele estourou ali, né? Estourou. Aí inundou as casas todas lá por baixo. Nós chegamos nessa casa, tivemos que descer, fizeram uma escadazinha no próprio terreno e nós descemos ali. Para passar para dentro da casa, nós tínhamos que passar por cima de tábuas que estavam estendidas ali para a gente poder passar. Ao chegarmos dentro da casa, a casa estava inundada, estavam passando por cima de tábuas também. Mas tinha uma rede onde tinha alguém, alguma pessoa que estava lá nessa rede. E eu por ali andei, fui devagarinho até chegar naquela rede. Quando eu olhei para aquela rede, tinha assim um cidadão que estava... Eu até me assustei, porque de repente eu pensei que ali estava, que eles tinham guardado rapidamente. Não tem aquela alçada que fazem para levar para o estudante estudar e tudo mais? Como é que chama aquilo, meu Deus? Agora esqueci. Mas, enfim, estava lá deitado aquele coração, eu olhei, eu digo, meu Deus. Olhei de novo para ver se batia alguma coisa no coração. Aí eu vi que era uma pessoa que estava viva, mas que estava desfigurado. Nossa, era um ser que já... Aquilo me deu um aperto no coração. Eu saí para o lado, assim, as lágrimas não conseguiram ser seguradas por mim. Eu chorei mesmo, não consegui. E naquele momento eu vi o quanto esse trabalho que nós estávamos fazendo naquele dia era muito importante. Fizemos o evangelho naquele lar. Ao sairmos de lá, eu fiquei lembrando da minha própria vida, reclamando das coisas, reclamando
reclama para cá, reclama para ali. É tanta coisa que nós reclamamos no nosso dia a dia, mas quando a gente encontra uma situação dessa, meu Deus, eu não tenho que reclamar coisíssima nenhuma. Eu estou numa bela casa, que onde tem um quarto, um, um conforto melhor para dormir. Nossa, pensei, e hoje, até hoje penso nisso. Como é que Deus dá tanta coisa para a gente e a gente ainda reclama? Então, meus irmãos queridos, é mais uma interrogação para nós. Vamos ouvir agora. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Então, vejam, é só aprender? É só nos intelectualizar? Não! Nós temos que sair, caminhar na direção daqueles que estão necessitados, que passam por dificuldades maiores do que as nossas. É servir, é sair para servir. Né? E aí, conheceremos as árvores pelos frutos, identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Né? Então, vejam, conheceremos as árvores pelos frutos, identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Mais uma interrogação para nós, para a gente ver se eu já estou realmente fazendo esse operário do céu, que está levando a outros corações tudo aquilo que eu já aprendi da vida, tudo aquilo que a vida me ensinou, e já posso fazer alguma coisa por alguém. Continuando, ele diz, a essa altura, Pedro interferiu perguntando, agora é a fala de Pedro, Senhor, quer dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Jesus ficou feliz com a pergunta do Pedro, porque sentiu que esse coração estava começando a iluminar-se. Né? Ele ficou satisfeito. Aí respondeu para Simão, este Simão, representa a semente que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Então, vejam só, mais uma interrogação para nós. Este, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Quer dizer, nós aprendemos, nós vamos para o centro espírita, nós fazemos, acontecemos, mas na hora do vamos ver, cadê? Onde está? E ele disse, o mestre falou, estas, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Apesar de termos muitas conquistas feitas no campo da intelectualidade, do conhecimento doutrinário, mas não fazemos coisíssima nenhuma. Não fazemos coisíssima nenhuma. E aí, jazem inúteis por muito tempo. Um dia, um belo dia, a gente acorda para essa realidade e começamos a fazer a coisa acontecer nas nossas vidas. E isso, se não desencarnarmos ainda com aquele peso na consciência, o que fiz? Tudo que fiz? Nada. Não fiz nada. O intelecto lá em cima, moral lá embaixo, o intelecto lá em cima, não é? Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia, né?
significa dizer que naquele livro do André Luiz, não sei se agora eu lembro dele, mas tem uma passagem que diz que lá houve assim uma tempestade com ventos e fogos e tal, fazendo uma limpeza. E eu lembrei-me agora dele aqui, aí ele diz assim, jaz inúteis por tempo, tá? Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros, os furacões, passarão por elas, ou seja, limpando tudo aquilo que está no seu seio ainda. E vamos limpando e limpando mesmo, até que um belo dia, né, como diz a lição aqui, por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Quer dizer, um dia a gente para e reflete um pouco mais. Pode ser que não seja nessa mesma vilegiatura, mas seria na próxima, a gente acorda para a realidade e começa a viver, e começa a sentir que esse dia chegou. E aí, a elas germinarão vitoriosas um dia. E esse dia chegou. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim. E como há milhões de almas assim? Aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro com amor. Quantos de nós estamos fazendo exatamente isso? Né? Nós já conseguimos renovação, experiência. E aí, o que é que falta? Falta essa limpeza, falta passar esses aguaceiros e furacões para nos dar condições, dignidade para fazer, né, o que tem que ser feito. Então, auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Então, Jesus não para, é sempre dizendo para nós caminharmos, irmos para frente. E o que é que nós fazemos? O que é que nós entendemos de tudo isso? Né? Quando paramos, como diz a lição mesmo aqui, que é essa semente, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, nós esperamos esses momentos. Quem sabe um dia a gente possa receber todo esse bem maior que está aqui no nosso dia a dia, na frente de todos nós. Né? Em seguida, antes o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Olha só, como é legal, como é bom a gente ter ouvido hoje os ensinamentos de Jesus lá na casa de Pedro, né? E dali começaram as visitas fraternas nos lares, que hoje, não só a doutrina espírita, mas muitas congregações religiosas fazem esse tipo de trabalho, levando os ensinamentos de Jesus até esses lares, para que todos possam ouvir, ter no lar um momento desses de reflexão, momentos que vamos levando, buscando realmente um equilíbrio para as nossas vidas. E hoje, meus irmãos, com essas interrogações que deixamos para todos nós vamos parar um pouquinho para refletir como vamos conduzir a nossa própria vida. Como é que eu estou? Primeiro, eu tenho que saber como estou conduzindo a minha própria vida para que eu possa vivê-la de maneira correta, sensata, buscando realmente, no caminho bom da vida, a gente fazer o melhor que pudermos. E o bem começa exatamente em mim. Eu, quando faço bem para alguém, é porque eu faço bem para mim mesmo. Tudo, meus irmãos, tudo começa em mim. Tudo começa em cada um de nós.
Para nós amarmos, por exemplo, desculpem, nós temos que amar a nós mesmos, porque lá no primeiro mandamento está dito assim para nós, para todos nós. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. E conto mais uma vez para vocês, se já falei uma vez aqui, que eu fiquei intrigado com isso. E aí, quem é meu próximo? No Evangelho está, o próximo é aquele que está próximo de você. Quem que está próximo de mim? É a família. Esposos, filhos, enfim, está todos ali perto de mim, ao meu redor. Mas não me convenci com isso, eu tinha que ter alguma outra resposta para eu ficar mais ligado, né? Ficar mais ligado. E veio para mim, então, um belo dia, eu estou pensando nesse assunto, e de repente veio aquela, parece que veio uma voz e disse: o próximo é você, meu amigo. Aí eu até me assustei com aquilo. Aí fui ver, realmente eu sou o próximo. Eu é que sou o próximo. Porque parte tudo de mim na direção daqueles que estão ao meu redor. Pode ser que isso que eu estou falando agora não seja a realidade de muitas pessoas, muitos corações vão buscar de outra maneira. Mas a minha maneira, que eu cheguei à conclusão, foi essa. Que tem tudo parte de mim. Eu não posso esperar do outro aquilo que ele tem que fazer para ele. Todos nós aqui, que aportamos neste chão chamado Terra, que, aliás, é um planeta muito bonito, que eu estava vendo agora o livro do Flammarion, né? Camille Flammarion, e tem um livro, Urânia. Nossa, que livro belíssimo para ser lido, para ser estudado, e eu fiquei maravilhado com aquele livro, né? É um livro dos, como é que eles chamam? Dos clássicos do Espiritismo, é aquele de Camille Flammarion. Então, meus irmãos, eu preciso olhar para mim, eu preciso me ver, eu preciso enxergar a mim mesmo, olhar para mim, questionar-me, para que eu possa, então, plantar essa semente dentro de mim e fazer com que ela germine por mim, pelas coisas boas da minha própria vida. Bom, queremos agora, chegamos ao final da nossa tarefa de hoje, mas eu gostaria de deixar um recadinho aqui para nós, que ainda não pode ser que seja a prece de encerramento, mas são 1, 2, 3, 4, uns 5 parágrafos só, que mostra Jesus. E eu trouxe isso para que a gente pudesse analisar com muito cuidado. Aí diz assim: quero cantar novamente, plantar a semente de um novo ser. Olha só, quero cantar novamente, plantar a semente de um novo ser. Quero ser sincero, um amigo leal, irmão, sorri pelos campos, buscando a inspiração. Jesus sorri pelos campos, buscando Jesus. Eu tenho que sorrir pelos campos, buscando Jesus. Então, vamos cantar, quero cantar novamente, plantar a semente de um novo ser. Então, vamos despachar o velho e começar a colocar o novo dentro de nós. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força e coragem para continuarmos nesta luta do bom combate. E a semente está plantada. Vamos agora regá-la para que ela possa nascer, crescer e dar frutos. Estou aqui ainda. Obrigada, seu Pedro. Alguém, alguma colaboração, alguma dúvida? Estamos abertos aí. Olha que deixamos um monte de interrogações, né? Pois é. Então, que ninguém. Então, agradecemos mais uma vez, seu Pedro.
Dona Zilda, a senhora pode fazer a prece de encerramento, por favor? Olha, minha mãe vai fazer a prece. Mãe, faz a prece aí, mamãe. Ô, minha mãe querida. O nome A da sua mãe mãe é Zilda. Zilda também? É Zilda, Ah, então é. O nome da minha mãe é Xará. Zilda. É, mas já Então está no plano vamos, espiritual, minha mãe. então vamos agradecer a Jesus, ao Senhor, Mestre que nos orienta, nos guia, a sua assistência que recebemos na noite de hoje. Agradecemos também aos amigos encarnados e desencarnados que estiveram conosco, assim também como o senhor, seu Pedro, que maravilhosamente discorreu um tema muito bom, muito valoroso. E assim, Mestre Jesus, obrigada mais uma vez. E assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Boa noite, meu amigo Charlton. Meu prezado,